todo mal, acharei a paz no temporal. Amém, amém, graças a Deus. Bom é estar aqui na casa de Deus, amém? Então vamos louvar com o hino 130, sob as asas de Deus, descansando, ainda que à noite confiando estou. Sob as asas de Deus, descansando, ainda que é noite, confiando estou. Sob as asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito nele encontrar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Aleluia, graças a Deus. Sob suas asas promessa preciosa, Cristo me livra, me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas. Paz e alegria eu posso achar. Cante. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei,
tão poderosas. Graças a Deus, aleluia. 128, Dó maior, eu tenho um livro bendito. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que hei de fluir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz, de Paulo em sua jornada, depois de sentir em si uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e serás sempre o meu condutor. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar 267. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Enquanto isso, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar. Ele foi para o céu e sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas do aquém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela esperança, esperança do
os que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Meu bom Senhor, o qual eu desejo ver, Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se é tão belo falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver. Deus abençoe os irmãos. Amém, graças a Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. E mais esta noite, boa noite que nos acompanham pela nossa página na internet, irmãos pelo YouTube, Facebook. É bom ter a companhia de vocês e de cada irmão. Você que saiu de sua casa, do seu trabalho e veio adorar ao Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui, podermos ter a oportunidade de Deus falar aos nossos corações. É assim que nós nos sentimos quando viemos à casa de Deus. Nos sentimos felizes porque temos a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. Não é verdade? É o maior privilégio que um ser humano pode ter, é ouvir a voz de Deus. Nesta noite vai estar falando para nós o pastor Valdemir Roberto. Ele coopera ao lado ali do pastor Benedito Filomeno em Parauapebas, no Pará. Pai da irmã Ludmila, sogro do irmão Ronan. Ele está acompanhado da sua esposa, irmã Luz e Fátima. Bem-vindo, Deus te abençoe. E a programação deste final de semana, já começando aqui desde hoje, não é? Amanhã lá no Pedregal. Quinta-feira temos culto de evangelismo. Sexta-feira já com a presença do pastor Gerald lá no Pedregal. Sábado próximo, aqui em Taguatinga, a partir das 18 horas, o pastor Gerald vai estar pregando aqui. Sábado próximo. Domingo pela manhã, o dia inteiro lá no Pedregal. Segunda à noite, a partir das 18h30 já tem o programa Fé para Vencer. E terça-feira o dia inteiro. Então, terça-feira que vem não haverá culto aqui em Taguatinga. Nós vamos passar o dia lá no Pedregal. Compreendido? Para os irmãos de Taguatinga, sábado próximo, programação normal. Terça-feira que vem, não. Vai ser o dia inteiro lá no Pedregal. Amém? Então, sob o som de Somente Crer, vamos receber na plataforma o pastor Valdemir.
Senhor Jesus, mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, diante dos Teus filhos, precisamos de Ti, necessitamos da Tua ajuda, Senhor. Todos nós somos dependentes do Senhor. Como disse o irmão Brana, se Tu me ajudares aqui nesta noite, o Teu povo será ajudado. E é nisto que nós estamos seguros, Senhor. Cremos que o Senhor nos ajudará. E o Senhor fará algo para o Teu povo, para a igreja, a noiva eleita do Senhor na terra. Nos ajuda a prosseguir firme nesta caminhada, Senhor. Tome o controle de cada espírito e que a bênção do Senhor seja com cada um que vieram aqui para buscar uma bênção especial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Privilégio estar aqui pela primeira vez nesse lugar. Saí de casa no sábado. Não esperava estar aqui hoje com vocês. Não era o nosso plano, né, irmão Ronan? Mas era o plano de Deus. A pastora Adalto ligou, pedindo se eu poderia estar aqui. Eu disse, pastor, de mim mesmo não sei o que posso fazer, mas se Ele nos ajudar, algo será feito para conosco. E é assim que nós estamos crendo. Minha esposa já foi apresentada, né, irmã Luz e Fátima? Nós vamos ganhar tempo, então vamos ficar de pé. A leitura é Salmo 42 e um versículo do Salmo 63. Salmo 42, verso 1 ao 4. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Amém. 63, verso 3. Verso 3. Porque a tua benignidade é melhor que a vida, os meus lábios te louvarão. Amém. Podeis assentar, irmãos. O irmão Tiago disse que o costume, de terminar o culto aqui é 8h30. Mas ele disse, o senhor pode ir até o quando o senhor quiser. Então, o tempo é nosso, né? Não é, Massara? Massara é minha prima, viu? Cadê o irmão Gilson? Está aí? Ah, está ali. Eu tenho aqui 2 mensagens
E eu creio que nós vamos usar elas. É a mensagem vida e a mensagem sede. Mas antes, eu quero dizer algo aqui a vocês, um testemunho que aconteceu comigo, um testemunho próprio, se vocês me permitem. Eu estava com um problema no joelho, irmãos, que eu não estava conseguindo nem mudar o passo. Eu fui ao médico lá em Parauapebas, no ortopedista, e disse assim: o senhor tem que fazer uma cirurgia. Eu falei: mas doutor, o que posso fazer se não fizer essa cirurgia? O que acontece? Ele disse: você vai ter que ficar com a dor o tempo todo. Não tem jeito. E eu pensei: mas tem jeito. Ele pegou lá um joelho de borracha, como eles costumam ter, né? Tipo uma marqueta, um joelho, falou: o seu problema é isso aqui. Ó. Mostrou um lado, mostrou o outro, e no meio tinha uma crosta que criou entre um osso e o outro. Ele disse: se não tirar isso aqui, não tem jeito. Aí tá, cheguei em casa uns 2 dias depois, fui assistir lá Testemunhos de Billy Paul no Brasil. E ele contando o milagre do profeta, contando o outro, contando um, contando o outro. E aí ele começou a falar sobre uma meninazinha que andava com a caixinha de sapato debaixo do braço. A fila de oração, né? Então ela foi, o irmão Brano orava por um, orava por outro, e ele pediu para a meninazinha sentar numa cadeira ali do lado. E assim, ele foi orando, orando, aí uma pessoa... Ele sentiu que alguém na audiência tinha pensado que o irmão Brana tinha esquecido da criança. E era o próprio irmão do irmão Brana. Então aquele sentimento veio a ele, o Espírito Santo que estava com ele, né, falou: olha... Aí ele levantou e disse: não, eu não esqueci dela. Eu pedi para ela sentar ali para que a fé dela crescesse. Então, irmãos, nós podemos ver que quando nós ouvimos algo real de Deus, algo dentro de nós cresce. O Espírito Santo vai movendo dentro de nós e aquilo vai crescendo. Então ele chamou a meninazinha e disse: você está bem aleijada. E o que é isso nessa caixa? Ele disse: é um par de sapato. Então ele chamou, foi lá. A fé dela já estava o suficiente, o degrau já tinha subido, o ponto que já estava certo que ela receberia aquele milagre. E o irmão Billy disse assim, o Billy Paul disse, e o irmão Brana pegou a perninha dela, puxou, pegou a outra, puxou, e ela ficou perfeita. Colocou o sapatinho nos pés e foi embora. E aí no final dos testemunhos que ele estava contando, ele falou: e se alguém está aqui nesta noite, não importa o problema, o meu pai, o profeta o irmão William Marion Branham, ele não está aqui, mas aquele anjo que sempre falava com ele, aquela coluna de fogo está aqui nesta noite. E não importa onde você está, se você tem um problema, uma enfermidade, coloca a mão em cima dela e você vai ser curado. Irmão, aquilo cresceu dentro de mim o tanto, que naquela hora que ele fez aquela oração, eu coloquei a mão sobre o meu joelho e até hoje não doeu mais. Aí eu, quando comentei com a minha esposa, eu falei: e o que nós fazemos que tão merecidamente o Senhor faz isso por nós? O que nós somos? Com quanta indignidade, mas Ele olha para nós com amor, e Ele olha para você e supre as nossas necessidades, porque Ele sabia que eu precisava desse joelho bom para trabalhar, para caminhar. Então Ele cumpriu aquilo naquele momento, e nesta noite Ele pode fazer algo por você. Se tão somente você estabelecer a sua fé nele,
Ele fará algo por você que você nem mesmo possa imaginar. Porque como o irmão Branham sempre repetia nas mensagens, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não falha. Ele cumpre os seus compromissos. Amém? Então nós vamos na mensagem aqui, sede. Mensagem sede, parágrafo 28. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Parágrafo 28, o irmão Branham diz assim: não de algo histórico. A sua alma não tem sede de algo histórico, mas ela tem sede e clama por Deus. De algo que aconteceu há alguns anos atrás, ou de algum conto que alguém contou. Não, a sua alma tem sede do Deus vivo, amém? Um Deus que está presente e sua alma estava sedenta por aquele Deus, não por algo histórico, mas por um Deus vivo que olha por você. Agora, nós encontramos Deus te dá a torre de controle. Deus te dá uma torre de controle para te dar as coisas que você tem necessidade. Tem algum de nós aqui que podemos dizer que não tem necessidade? Eu creio que todos nós somos necessitados. Necessitamos de alguma coisa. Se você é rico, milionário, mas mesmo assim você precisa muito, muito, muito de Deus. Porque se Ele te deixar, você se vai. Uma torre de controle. A torre de controle em você é o que te dirige. E esta sede corre. Torre de controle. Ele diz que você tem necessidade espiritualmente falando. A torre de controle está no corpo. Esta torre de controle está em você? Está no corpo e também na alma. Há uma torre de controle no corpo, que ele diz, a necessidade do seu corpo, e é trazida até você através da sede. Também é uma torre de controle em sua alma, que ele diz quais as coisas espirituais que você necessita. Algo em seu espírito. E você, através disto, pode dizer que tipo de vida está te controlando. Agora vamos olhar para dentro de nós. Que tipo de vida nos controla? Quais são os nossos desejos? Qual o desejo que você tem que te dá essa sede de Deus? Ou tem algum desejo que está te distanciando de Deus? Quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode dizer através daquilo que tipo de vida está em você, que está criando este desejo que você tem, vê? Há uma certa coisa pelo qual você está sedento. Os filhos de Deus, eles têm que estar sedentos por Deus. Não tem como você não estar sedento. Por que você vem na igreja? É porque algo em você está clamando por um alimento espiritual. O irmão Branham fala que o verdadeiro cristão, ele custa esperar as portas do tabernáculo abrir para ele vir para o culto. Por quê? Porque tem algo dentro de nós que está clamando por ele.
está buscando esse clamor. Mensagem o fundo, clama o fundo, o profeta diz, se há um fundo que clama, tem que haver um fundo que responde o seu clamor. Então, se tem algo dentro de nós que clama por uma libertação, tem que haver alguém para te libertar. E este alguém que nos liberta é Deus, o Espírito Santo de Deus em nós, para que possamos caminhar limpo e diretamente para encontrar com Ele. Veja, há uma torre de controle da alma, uma para o corpo, e cada torre é uma advertência para as necessidades do outro. Então há uma torre de controle no nosso corpo, há uma torre de controle na nossa alma, há uma torre de controle no nosso espírito. E cada um te controla para aquilo que você deseja. Isto envia uma onda de advertência. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo. O espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo está muitas vezes em guerra, um contra o outro. Nós encontramos ali que este é um grande problema hoje. Que muitas pessoas estão tentando viver aqueles dois desejos. Pois um deseja as coisas da terra e o outro deseja as coisas do céu. Isso vai ficar difícil, não vai? Guerra. Você já pensou? Dentro de mim tem dois desejos. Um clama por estar aqui, o outro por estar de cá. Aí faz igual com aquele índio, né? Tem dois cão que lutam dentro de si. Tem dois cão brigando dentro de mim, um preto e um branco. Mas qual foi a pergunta? Qual dos dois vence? Qual dos dois desejos que está em nós vai vencer? Não é aquele a quem nós alimentar mais? Então, se nós estamos buscando esse desejo, esta sede por Deus, com certeza esse cão preto vai ser derrotado. E esse que é branco, que é o Espírito de Deus, vai nos guiar, como nós ouvimos domingo agora, pastor Adalto, falando lá sobre Apocalipse capítulo 20, que tudo aquilo que ficar para trás, que não subir no arrebatamento, vai ter uma grande tribulação para ele encarar. Mas aquele que fizer parte da primeira, é glória. Não tem que encarar o trono branco. Mas aquele que ficar para a segunda, é terrível, e não entrará na cidade santa. Acho que vocês ouviram bem. Ficará pelo lado de fora, trabalhando e colhendo os frutos para alimentar a noiva. Ele ainda fez a pergunta: você quer ficar para a segunda? Tem pessoas que dizem: se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Mas será que já pararam para pensar como é a segunda? Irmãos, esta sede de Deus, ela está dentro do cristão. E esta sede de Deus nos leva para estar na primeira ressurreição. Nós não temos que pensar que se não for na primeira, vamos na segunda. Não. Vamos lutar, unidos, juntos, para estar lá na primeira, para ir no arrebatamento, com esta sede de Deus. Como Paulo descreve em Romanos 7, né? Ele disse assim: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que está em mim, isto faço. Vai fazer um esforço para fazer algo que é bom? Então você descobre que existe o diabo em cada lado, simplesmente para te contrariar em tudo que você fizer. E aquilo
o irmão Branham fala assim, e aquilo é uma boa coisa. Tudo que você quiser fazer de bom, o diabo vai te contrariar. O irmão Branham fala aqui, assim, aquilo é uma boa coisa. Eu gostaria de dizer isto, para que os cristãos possam saber disto. Quando você está começando a fazer algo, e há sempre algo tentando te contrariar para que não faça aquilo, faça-o de qualquer forma. Aquilo é o diabo ali tentando não te deixar fazer o que é certo. O diabo te contraria. Ele fala aqui, não vai ter tempo de nós chegar lá. Ele fala, quando você quer ir para a igreja, vem um sentimento em você para você não ir. Quando você pega uma mensagem para ler, pega a Bíblia para ler, vem um sentimento, vem uma sonolência em você e não te deixa ler. Ele fala, quando você vai fazer uma oração, que você dobra os joelhos, você não consegue ficar ajoelhado. Mas ele afirma que não dê atenção a isto, faça-o de qualquer modo. E quando ele ver que você não vai sujeitar a ele, então Deus tira ele de cena. Porque ele afirma que Deus permite Satanás te contrariar. Você sabe o que fez com Jó? Deus permitiu ele entrar na vida de Jó para provar que realmente Jó era um verdadeiro cristão. E o que nós somos? O que você é? Mensagem de vida. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. O Salmo 63, que nós lemos. 63, verso 3. Parágrafo 48. Agora não há nada precioso, não há nada parecido, agora não há nada parecido melhor que a vida. O que poderíamos considerar nesta noite que seria melhor do que a vida? Pense você um pouquinho. O que você poderia pensar agora que seria melhor do que a vida? Mas Davi disse, a tua benignidade é melhor. É melhor para mim do que a vida. Agora gostaríamos de saber, então a palavra vida deve ser um significado composto. Deve significar mais do que uma coisa. Vida, ela mesma significa uma existência. Tua benignidade é melhor que a vida. Então o que poderia ser melhor? Porque só Deus tem vida eterna. Só Deus tem vida eterna. Só Deus tem vida eterna. Se pudermos captar isto corretamente agora, será fácil. Será fácil vermos o grande quadro de Deus colocado na nossa frente. Como que um dia tudo que não é de Deus desaparecerá e perecerá e irá embora. Domingo à noite, o pastor Adalto falou isso aqui. No final de tudo, o diabo e seus anjos será jogado no lago de fogo. E ali é o fim. Tudo virá cinzas. E depois não haverá mais nada. Tudo desaparecerá. Cadê o relógio, irmão Tiago? Ah, está ali. Agora, tudo que teve um princípio tem um fim. Não há nada que já começou que não tem um fim. Mas algo que não tem princípio não tem fim. Agora, eu quero que vocês prestem atenção nisto. O que começou tem fim.
E o que nunca começou, nunca terá fim. Agora, olha para dentro de você agora. O irmão Branham fala assim: o que está em você, se realmente você é um filho de Deus, o que está em você veio de Deus. Antes da fundação do mundo, você já existia. Então isto é o que nos anima, irmãos. Isso nos alegra saber que antes que tudo isto aqui fosse formado, nós já existiríamos. Nós já estávamos aqui em Deus. Veja, Ele não teve nenhum começo de dias, nem fim de anos. Portanto, temos que nos tornar parte de Deus através do nascimento, para vivermos e termos uma existência eterna. Então, se Deus habita em nós, nós temos uma existência eterna. Não tem como terá fim. Então o pecado e o sofrimento e tudo mais deve chegar a um lugar onde ele não tem nenhuma existência, porque ele teve um princípio. Houve um tempo quando não havia nenhuma enfermidade, nenhum pecado, nenhuma tristeza, nenhuma morte. Então isto entrou através de uma perversão. Então toda perversão deve terminar. E tudo que era teve um princípio. Tem que terminar, para que então o eterno possa sempre existir. Veem o que eu quero dizer? Para que o eterno existe, aquilo que começou tem que acabar. Tem que chegar ao fim. Veja. Esta é a razão pela qual é totalmente impossível qualquer pessoa ser salva fora do novo nascimento. Porque os homens nascem outra vez do Espírito de Deus e se tornam uma parte de Deus. Sua existência é eterna com Deus, é eterno. Eles nunca poderão perecer. Jesus disse: ninguém pode arrancá-los de minha mão, eles são do Pai divino, e não há ninguém que possa tirá-los ou separá-los, pois eles são uma parte de Deus. Você é uma parte de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu não tenho valor de nada. Eu sou tão pequenino, sou tão simples, sou tão humilde, que não tem nenhum valor. Você está desconsiderando o Deus que está em você? Se você não tivesse nenhum valor, Deus iria ocupar tempo para habitar em você? Então nós somos valorizados. Nós somos valorizados em Cristo Jesus. Porque Ele nos valorizou lá no Calvário, irmãos. Porque eu vou ficar no cantinho churumingando, humildezinho? Não, eu não tenho nenhum valor. Eu sou um simplesmente um para nada. Irmãos, Jesus Cristo abriu os braços no Calvário para que nós fosse valorizados. Valorizados em Cristo Jesus. Então nós temos muito valor. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que uma alma vale mais do que tudo. Irmão Branham fala assim: uma alma vale mais do que 10.000 mundos. Então, se você tem uma alma salva, se você tem um espírito que veio de Deus, valorize você mesmo, dê valor a você, e deixe que Deus te controla pelo resto da sua vida. Deixe esse Espírito Santo mover dentro desse coraçãozinho tão simples que você acha que você tem.
Mas o irmão Branham afirma que lá dentro desse coraçãozinho, que nós consideramos tão simples, há um lugar vazio que é a moradia do Espírito Santo. Então, se Ele achou graça para morar dentro de nós, nós somos pessoas valorizadas. Esse povinho que acha o povinho mais simples, mais humilde da terra, se reúne para ouvir uma pessoa tão humilde, sem educação, como o irmão Branham disse aqui, não tem educação nenhuma para pronunciar palavras sábias. E eu? E nós? Que sabedoria nós temos para pregar a palavra de Deus com ousadia, se não fosse o Espírito Santo habitando em nós? Se não fosse Ele movendo em nosso meio? O que nós iríamos fazer? Nós estávamos perdidos, mas ele achou graça, Ele viu em nós algo, e achou em nós para fazer a sua moradia. Em quem nós podemos ver Deus, se não for em cada um de nós aqui? Olhar em você e poder ver Deus, olhar na irmãzinha e poder ver Deus. Como o pastor Joaquim disse, do irmão João da Mata, né? Do saudoso irmão do João da Mata, ele falou assim: esse daí é o meu representante no céu. Irmão, você já pensou nisso? Um homem tão simples, né, igual ele era, poder ser o representante do pastor Joaquim no céu. Oh, representação, irmãos! Que representação é esta? Se você olhar aqui, quem poderia representar? Olha para você mesmo, será que eu posso representar o pastor Joaquim? Será que eu posso representar alguém lá no céu? Vamos pensar nisto. Vamos olhar e deixar que Ele haja em nós. Que Ele possa confirmar o seu pensamento positivo. O irmão Branham fala assim: se você pedir algo a Deus, e você crê naquilo que você pediu, aquilo será feito. Quando Jesus ia descendo ali, procurando por um fruto naquela figueira, e não achou nada para apanhar, para comer, ele disse que ela não viveria mais, ninguém mais se alimentaria dela. 2 dias depois, foi passando ali, ela estava morta. E os apóstolos disseram assim: olha, ela está secando. Ele disse: se vocês crer, coisas maiores do que esta farás. E o que o irmão Branham fez? O que você já viu acontecer nessa mensagem? Grandes coisas têm acontecido em nossa volta, irmãos. Como é que está o seu lar, sua família, seus amigos, seu trabalho? Deixa Deus agir nisto. Coloque a sua vida na mão de Deus e deixe Ele tomar o controle de tudo. Ele é capaz de nos fazer pessoas melhores. Cada dia nós nos aperfeiçoamos, nós melhoramos com Ele. O irmão Branham fala assim: cada dia que eu caminho com Deus, eu vou melhorando. Ele vai me aperfeiçoando, porque cada dia que passa, eu tenho um tempinho a mais de consertar minha vida com Ele. E assim nós vamos deixando o dia passar, a semana passar, o mês passar, o tempo passar, o ano, e nós ficamos de qualquer jeito. Vamos nos acertar com Deus, porque Ele está voltando, irmãos. E nós temos que estar pronto para subir para a glória. Amém? Deus abençoe. Diz graças a Deus. Eu tenho sede de Deus. Aleluia. Irmão Tiago. Amém. Deus abençoe, pastor Valdemir. Amém? Amém. Amém. Aprendemos um pouco mais nesta noite. Estamos saindo daqui melhores.
somos parte de Deus. E Deus, Ele é todo eterno. Então nós também somos eternos como Ele é. Que preciosidade, não? Que você está levando para a sua casa, para o seu lar. Parte de Deus. Um abraço fraternal a todos aqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Irmão Gabriel e família em Goiânia, Goiás. Irmão Genilson em Caetité, Bahia. Irmã Anaquese em Águas Claras, Distrito Federal. Irmã Coraci em Aciara, Goiás. Irmã Geislane em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Ludmila em Taguatinga, Distrito Federal. Irmão José Ricardo e família em Jaú, São Paulo. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Pastor Manassés Galvão em São José dos Pinhais, Paraná. Irmão Alexandre e irmã Marília em Jardim Gá, Goiás. Irmão Marcelo Mesquita e família em Valparaíso, Goiás. Irmão Miguel e irmã Marli em Guarantã do Norte, Mato Grosso. Irmão Edson Cunde e família em Minaçu, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Augustinha em Brasília, Distrito Federal. Irmão Rubenildo Carlos em Vale do Amanhecer, Distrito Federal. Irmão João Leite em Jardim Gá, Goiás. Irmão Luiz Siqueira em Jardim Gá, Goiás. Irmã Avane e família em Jardim Gá, Goiás. Irmão José Rufino em Lusiânia, Goiás. Irmão José Corrêa e irmã Febe em Riacho Fundo, Distrito Federal. Irmão Inaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Jesus e irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Isaac e família em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmão Frank William e família em Valparaíso, Goiás. Irmã Stephanie em Pedregal, Goiás. Irmã Noemi Duarte em Brasília, Distrito Federal. Um total, até a hora que eu estava vendo ali pelo YouTube, mais de 70 pessoas participando conosco. É uma bênção no seu lar. Lembrando da nossa programação diária pela nossa página na internet, o programa Fé para Vencer, diariamente das 12 às 13 horas, pela Rádio Redentor, também diariamente das 12 às 13 horas, exceto aos sábados, das 7 às 8 da manhã, temos 1 hora de Fé para Vencer. Pelas outras plataformas, pelo YouTube, pelo Facebook, nós temos a Palavra do Dia. Todo dia, 5 horas da manhã, se você é inscrito no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, que aí você já recebe lá o recado no seu celular, não é? Nós programamos lá para todo dia já chegar. Então, quando você acorda, já tem a Palavra do Dia, ou no Facebook, ou no YouTube, ou na nossa página. Você pode escolher onde você vai acessar. A Palavra do Dia, você já sai para o seu trabalho abençoado. 3 minutos, a palavra do nosso pastor. E isso vai nos dando força para mantermos durante aquele dia. E você vai divulgando, divulga isso para o seu amigo, não é? Todas as pessoas hoje têm aí suas redes sociais, você recebe, você vai divulgando e ampliando. Isso você está pregando o Evangelho também. Se eles usam para o mal, porque nós não podemos usar para evangelizar. Não é isso? Amém. Então, só relembrar.